Olá, costureirinhas, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje tem o apoio da Boutique das Rendas. Então, pessoal, nessa aula eu vou ensinar para vocês como fazer aqui, ó, uma carteirinha, uma bolsinha porta-celular de um lado e do outro lado aqui, ó, com o zíper na transversal, que dá aí para você guardar um documento, cartão, moeda, um dinheirinho. É uma bolsinha super prática e a intenção é você poder comandar aqui o visor do seu celular sem precisar retirar da bolsa e também proteger. Claro que vai ter uma alcinha aqui também para ficar mais fácil o acesso de quando carregar. E todos os materiais que eu estiver utilizando nesse vídeo, vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas. E usando o nosso cupom que tá aparecendo aqui na tela para vocês, vocês ainda têm 5% de desconto nas suas compras. Então é isso. Se você está chegando agora no canal, não esquece de curtir esse vídeo, dar aquela incentivada. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Então é isso. Bora pro passo a passo que tá imperdível! Então, meninas, para fazer a nossa bolsinha porta-celular, nós vamos precisar fazer o nosso molde. E para fazer nosso molde, eu cortei um retângulo de 13 centímetros por 20 centímetros e arredondei as pontas. Para arredondar as pontas, eu usei um cone de linha, tá? Então, vocês podem usar qualquer coisa que vocês tiverem aí no seu ateliê para poder arredondar as pontas de você e fazer esse moldezinho. Aí, nós vamos precisar de manta R2 um pouquinho maior que essa medida, tá? Pra gente poder riscar. E 2 vezes o tecidinho da sua preferência também, tá? Eu escolhi aqui esse tomzinho de rosa e lilás. Vou usar o passa-fita crochê, zíper de metro, vamos usar 2 medidas. Um de 22 centímetros, eu sempre corto um pouquinho maior, outro de 17 centímetros. Vamos usar 2 cursores de zíper, uma meia argola de 2 centímetros, um mosquetinho de 3 centímetros. Vou usar também aqui um pedacinho dessas linhas de crochê aqui, pra gente poder passar essa novidade que vocês encontram agora na Boutique das Rendas, que é esses botões de alfabetos aqui. E vocês encontram os materiais desse vídeo lá na Boutique das Rendas. Aproveita aqui com os seus botões de alfabetos para formar lindos chaveirinhos aí, ó, e dar mais charminho nos seus cursores. Eu já separei aqui, ó, algumas ideias que vocês podem usar para fazer o pingente do seu cursor. A palavra amor, paz, gratidão e fé. E aí é só vocês usarem a criatividade e compor aí as palavras de vocês. Vou utilizar também o viés xadrez, que é o meu preferido. E agora nessa versão que nós vamos fazer junto, eu vou utilizar a cor verde. E vou utilizar também 2 plásticos cristal na medida de 13 por 19 centímetros. E esse daqui que eu estou utilizando é a gramatura 30. E o outro na medida de 10 centímetros por 20 centímetros. Então, é isso, já passei a dica de material para vocês, para a gente poder confeccionar aqui o nosso porta-celular. Então, vamos agora ao nosso passo a passo, preparar o nosso material para poder fazer a nossa bolsinha. Então, aqui no nosso plástico cristal, que mede 13 por 19, nós vamos começar fazendo uma primeira marcação. Eu vou marcar aqui, ó, de um lado 3 centímetros e do outro lado 6 centímetros, tá? E agora aqui, ó, que eu já tenho as marcações, eu vou unir a minha régua de um lado a outro e vou cortar. Então, aqui com o nosso plástico cristal, que mede 13 centímetros por 19, eu vou marcar aqui de um lado 3 centímetros e do outro lado 6 centímetros. Vou pegar a minha régua e vou colocar nessas 2 marcações. E agora aqui eu vou cortar dividindo o meu plástico cristal.
E ele vai ficar dessa forma, dividido em duas partes na diagonal. Caso você não queira fazer assim, você pode cortar só no sentido aqui da vertical do seu plástico cristal. E aí você pode pegar a medida de 4 centímetros, marca e risca e divide aí a sua peça. Então, agora é só reservar. Então, agora aqui, meninas, nós vamos começar a trabalhar os nossos plástico cristal, nossos bolsinhos. Então, eu vou usar o viés e vou utilizar também o passa-fita crochê. Agora, eu vou aqui, ó, cortar o meu passa-fita, medida do meu zíper, tá? Que ele tá com aproximadamente 22 centímetros. Eu sempre deixo um pouquinho a mais, tá? Que o tamanho da minha peça. O outro está com 17 centímetros, tá? E é isso que a gente vai estar utilizando. E como vocês já sabem, vamos dividir esse passa-fita crochê aqui ao meio, tá? Agora aqui o nosso viés, nós vamos cortar 2 vezes o tamanho do nosso zíper. Uma vez essa medida de 6 centímetros. E 2 vezes o tamanho do zíper menor. O zíper menor é para divisão do meio e o zíper maior para divisão lateral. Eu vou começar aqui pelo meu puxadorzinho para poder colocar aqui o meu mosquetinho. Então, eu vou dobrar o meu viés ao meio e vou colocar a minha rendinha, vou passar uma costurinha. Pego aqui a minha meia argola. Introduzo aqui dentro. Vou unir pontinha com pontinha e passo uma costurinha de segurança. Agora aqui, vamos começar a trabalhar na lateral do zíper. E sempre que você for trabalhar com plástico cristal ou plástico translúcido, o ideal é que você troque o seu calcador. Eu tô usando aqui o calcador de Teflon. E esse calcador, ele me auxilia porque ele não fica travando no plástico e ele desliza tranquilamente, tá bom? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos dobrar o nosso viés ao meio, as duas partes, tá? Pode passar assim, ó, a unha pra você vincar e fazer certinho a sua marca, tá? Esse lado também. E aí, nós vamos colocar dessa maneira aqui, tá? Ó, ele vai ficar desse jeitinho. Caso você queira, você pode deixar essa metade, abre aqui e passa uma costurinha de segurança para segurar melhor aqui no seu plástico. Ó, passei uma costurinha de segurança aqui e é na parte do corte, tá, meninas? Na parte interna, não na parte reta. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Ó, então tá assim, agora a hora que eu dobrar, ele já fica mais certinho e é mais fácil pra mim fazendo essa costurinha de segurança, tá bom? Agora aqui vai o nosso zíper. E eu vou posicionar dessa forma, tá? Caso vocês queiram, pode passar uma costurinha de segurança novamente para poder prender o zíper e ficar mais fácil. Passei uma costurinha de segurança aqui e agora eu vou apoiar aqui, ó, o meu passa-fita crochê, dobro essa parte aqui do meu viezinho e agora eu passo uma costurinha segurando tudo.
ficou desse jeitinho. Caso você queira, pode passar uma costurinha na parte de cima, rebatendo também, tá? O importante é que o seu zíper fique preso na parte de baixo. Eu vou passar uma costurinha rebatendo. Passei a minha costurinha rebatendo. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa desse lado de cá. Se você quiser, nesse momento, você já pode alinhar para o plástico ficar certinho. Mas caso você não alinhe, não tem problema. Porque depois nós vamos passar o cursor de zíper e aí você acerta. Eu já vou deixar alinhado. Então, já passei a minha costurinha aqui de segurança. Agora, eu vou dobrar aqui o meu viés e colocar o acabamento da minha rendinha e passar uma costurinha novamente. Prontinho, meninas, passei a minha costurinha e já rebati. Agora, eu vou passar aqui o meu cursor de zíper. E sempre que eu vou passar o cursor de zíper, eu abro um pouquinho aqui, corto esse início aqui, ó, da minha cremalheira. Retiro. Venho com o isqueiro e queimo pra ficar mais fácil. E isso não ficar desfiando. E agora aqui, eu vou passar o meu zíper. Então, para passar o meu zíper, eu introduzo aqui. Abro um pouquinho, introduzo o outro lado aqui, ó. Lembrando que eu tenho o apoio dessa base. E aí, trago o meu cursor até o meio e paro, tá? Aí, você já pode aproveitar e refilar aqui o excesso que ficou da sua peça. Então, desse lado fica assim e aqui atrás fica desse jeitinho. Eu sempre gosto de queimar alguma linha que fica, tá? Eu acho que o acabamento fica melhor. Cuidado aí só pra não tacar fogo no seu plástico. Então, reserva esse lado, vamos fazer o outro. Então, reserva essa parte, vamos fazer a outra. Agora, no sentido horizontal da sua peça, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos dobrar aqui o nosso viezinho, tá? Ó, da mesma forma. Vou colocar aqui e vou passar uma costurinha de segurança. Então, aqui, na minha parte horizontal do meu plástico cristal, com o meu viés aberto, o avesso pra cima, tá? Passei a minha costurinha de segurança na metade. Vou apoiar agora aqui, ó, no meu zíper, vou colocar a minha rendinha, dobro, e agora aqui eu rebato o meu viés, costurando a minha rendinha e já o meu zíper. Então, já costurei e agora eu vou rebater do lado de cima. Como vocês podem ver, eu não troquei o meu calcador, não coloquei o calcador de zíper, mas como o calcador da máquina industrial ele é bem pesado, eu consigo apoiar ele aqui em cima e fazer esse acabamento bem próximo da cremalheira, tá? Mas caso você queira fazer um pouquinho mais distante, não tem problema. Agora, essa outra parte do zíper, nós vamos apoiá-la dessa forma, ó, abertinha, e vamos passar só uma costurinha aqui desse lado. Prontinho, então, meninas, já estamos com a costurinha pronta, e agora nós vamos passar o nosso cursor de zíper da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui um pedacinho do meu zíper, corto o início da cremalheira, retiro, queimo e vou passar o meu cursor. Paro com o meu cursor aqui no meio e a gente já pode reservar essa parte. Paro com o meu cursor aqui no meio, vou refilar agora o excesso e a gente já pode reservar essa parte e essa daqui. Agora aqui, no meu retalho de manta R2, eu passei o meu tecido de um lado, passei do outro lado,
risquei com o meu molde, passei uma costurinha bem em cima e agora é só refilar as laterais. Aqui não tem problema a forma que você vai colocar o seu tecidinho, tá bom? Porque a nossa estampa tanto faz, mesmo que ela tiver lado, tá? Mas eu fiz uma brincadeira. De um lado eu deixei esse sentido voltado pra cima e do outro lado eu virei. Então aqui desse lado ele fica assim e desse outro lado é como se ele ficasse de ponta cabeça, tá? Então, agora aqui nós vamos começar a aplicar os nossos bolsinhos, tá? E eu vou começar pelo bolsinho que o zíper é na horizontal. Então, aqui ó, eu alinho pela parte do plástico cristal de baixo, ó. Às vezes ele sobra coisa de 1, 2 milímetros aqui, mas aí eu prefiro alinhar pela parte de baixo, para que sobre mais espaço pro visor, porque o legal aqui é você poder usar o seu aparelho sem tirar ele da bolsinha. Por isso, o plástico cristal, tá? Mas caso vocês queiram, você consegue também fazer com o plástico translúcido. E agora eu vou fazer uma costurinha em toda a volta. Na hora de costurar, você pode virar, porque você se alinha pela sua risca de baixo, tá? Já aprendi e eu fiz a minha costurinha bem na beiradinha, tá? Eu vou refilar agora esse excesso. Então, aqui, já costurei o zíper na horizontal, refilei o excesso e agora eu prendi aqui o meu zíper, que ele tem o corte na vertical, tá? Meninas, observem bem nessa parte, o cursor do meu zíper, ele tá fechando pra esquerda. Cuidado para esse bolsinho ficar pro lado do fechamento do seu zíper. Então, do lado de cima, tá? Para você não inverter e colocar do lado de baixo. Porque daí, a hora que a bolsinha estiver aberta, porque nós vamos colocar o nosso puxador desse lado aqui, ó. O seu bolsinho fica o inverso, tá? Então, sempre o seu bolsinho do outro lado, do lado que fecha o seu zíper. E por que que eu estou falando isso? Porque, ó, nós vamos colocar aqui um penduradorzinho pra você aqui segurar a sua bolsinha. Então, o zíper tá fechado e olha aqui, ó, eu confundi e ele ficou pro lado de baixo. Então, se eu preciso abrir, está de ponta cabeça. Então, ó, não façam isso, zíper sempre pro lado de cima, tá bom? Do mesmo sentido que fecha o seu zíper, pra ficar tudo certinho. Então, agora, eu já prendi tudo aqui com o meu clips e eu vou fazer novamente uma costurinha de segurança. Já estamos quase acabando a nossa bolsinha porta-celular. Ó, então, prontinho, já está presinho. Eu vou refilar também esse cessinho aqui das laterais. Prontinho, meninas, então aqui a nossa peça toda refilada. Eu decidi que a parte da frente da minha peça será essa, onde é o bolsinho para o celular. Então, eu vou começar a fazer a aplicação do meu viés por esse lado, tá? Então, para iniciar a aplicação do meu viés, eu vou começar aqui, eu dobro aqui, tá? O meu viezinho, faço um triângulozinho aqui, tá? E a gente começa a costurar bem aqui em cima, tá? Pra depois rebater e ficar um acabamento bem bonito. Na hora de aplicar o seu viés aqui, de rebater também, ajuda muito caso você tenha essa ferramenta aqui, ó, que é um... Deixa eu ver isso aqui. Esqueci. Qual que é o nome disso? Na hora de aplicar o seu viés, ajuda muito caso você tenha essa ferramenta aqui, que eu esqueci o nome, eu vou estar colocando na tela pra vocês. E vocês encontram também na Boutique das Rendas, tá? E facilita muito na hora de aplicar e na hora de rebater o seu viés.
E na hora de cortar o meu viés, eu também corto na diagonal, passando um pouquinho aqui, ó, do viés que eu comecei a aplicação. Retrocesso no início e no final. Então, aqui, ó, já apliquei todo o meu viés. Agora, aqui, a gente começa, ó, a jogar esse viés pra cá, tá? E aqui, ó, como vai fechar desse ladinho, antes de fechar, vamos aplicar aqui a nossa alcinha, tá? Eu vou colocar ela aqui e fazer uma costurinha de segurança pra dentro, tá? Do meu viés. Ó, como vocês podem ver, ela ficou pra dentro aqui do meu viés, tá bom? Ó, e agora a gente começa a virar aqui toda a nossa peça e vamos rebater esse viés. Então, pra quem achar mais fácil, pode estar aqui colocando grampinhos em toda a volta e começar a fazer a aplicação do seu viés. Eu sempre indico para vocês a começar a aplicar o seu viés por aqui, ó. Nesse cantinho onde faz a junção que você iniciou na parte de baixo. Prontinho, meninas, então finalizei aqui, ó, o rebater o nosso viés. Dá um zoom que esse viés aqui merece, hein? Olha como ficou super bem aplicado. E aqui é a parte de trás, o viés rebate certinho em toda a volta, tá? Então, agora vamos fazer uma alcinha para que a gente possa pendurar no braço, às vezes uma saidinha rápida e poder utilizar. Então, agora aqui nós vamos fazer a nossa alcinha pro nosso mosquitinho. E eu cortei aqui 31 centímetros de viés. Vou passar aqui o meu mosquitinho. Esse é o de 3 centímetros. Vocês encontram lá na lojinha da Boutique das Rendas. Abro aqui o meu viés. Abro aqui a minha outra parte. E vou fazer uma costura aqui unindo os dois de meio centímetro. Costurinha feita, abro aqui, ó, vou abrir a divisão do meu viés, dobro novamente o meu viés de um lado, dobro do outro, tá? E agora nós vamos começar a fechar rebatendo. E essa forma que eu tô fazendo aqui, vocês ficam com a sua alcinha toda embutida, sem precisar fazer ela com o acabamento dobrado, tá? E agora é só rebater todo o seu viés. Prontinho, então, meninas, ó, a alcinha pronta. Vou acertar aqui, ó, o meu mosquitinho e vou deixar a divisão aqui da minha alça bem aqui, ó, no meio dele, tá? E agora aqui eu faço só um pontinho pra poder segurar o mosquitinho e ele não ficar solto. Queimo as linhas, tá? Do meu acabamento. Ó, então, fica assim a nossa alcinha. Só você colocar aqui, tá? A sua argolinha. Eu vou dar uma costurinha aqui também pra essa argolinha não ficar solta. Prontinho, ó. Então, praticamente pronta a nossa necessaire. E agora, vamos colocar aqui, ó, esse charminho no nosso cursor. Então, como eu falei pra vocês, eu peguei, ó, um pedacinho de linha dessas de crochê, tá? Tem aproximadamente 20 centímetros aqui. Eu vou dobrar o meio. Eu preferi pegar grande assim pra facilitar na hora de eu ir colocar. Passo aqui, ó, minhas duas pontas, entro dentro dessa argolinha, ó. Já fechou. E agora aqui eu vou colocar as minhas letrinhas formando a palavra que eu quiser.
nessa etapa aqui, meninas, eu procurei combinar e usar as cores aqui das minhas bolinhas de acordo com as cores do meu tecido, tá? Dos meus botõezinhos aqui, de acordo com as cores do meu tecido e harmonizar ainda mais com a minha peça. E agora aqui eu vou fazer 3 nozinhos, tá? Certifica-se que não vai sair. E aí, é só você cortar aqui o excessinho que ficar, tá bom? E olha que gracinha, olha aqui que gracinha que ficou a nossa peça. De um lado eu coloquei a palavra amor e do outro lado eu coloquei a palavra paz. E aí, a nossa bolsinha fica assim, ó. Desse lado você pode colocar o celular e aqui pode aproveitar para colocar um cartão, uma moedinha, tá? O que preferir, tá? É uma bolsinha para utilizar para saídas rápidas. E essa parte de fazer o zíper aqui na diagonal é para dar um charminho e sair do tradicional reto, tá? Às vezes, pouca diferença que a gente faz pode fazer diferença nas nossas peças. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo e com a Boutique das Rendas a como fazer esse porta-celular aí, ó, que pode ser super prático e, é claro, uma peça muito vendável no seu ateliê. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me incentivar e curtir esse vídeo, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Aproveita, deixa também aqui nos comentários sugestões de novos vídeos que você quer ver aqui no canal. Então é isso, até a próxima aula, fiquem com Deus, um super beijo, tchau!